22 de junho de 2021, Curitiba, Paraná. Ana Paula Campestrini estava mais em paz naquela manhã. Ela finalmente conseguiria acompanhar os filhos no clube em que iam desde que nasceram. Depois da separação conturbada com o marido Wagner Roganauskas, Ana Paula acreditava que podia começar uma relação mais pacífica com o ex-companheiro. Enquanto voltava para casa com a carteirinha do clube e já fazia planos de uma vida plena com os filhos e sua companheira, Ana Paula não percebeu que estava sendo seguida por uma moto vermelha. O homem naquela moto ceifaria todos os sonhos de Ana Paula para sempre e ainda revelaria que o pai dos seus filhos não estava disposto a vê-la feliz. Confira os detalhes desse caso com a doutora Solange Beretta, com quem converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais, tanto a mim quanto a minha amiga Solange Beretta, que aqui já vai aparecer. A gente vai se reencontrar aqui, estava morrendo de saudade dela, para falar de um caso que todo mundo pede muito, que é da Ana Paula Campestrini. E se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. Você venha com a gente até o final desse encontro que estamos marcando faz tempo. Mas eu queria presencial, mas tudo bem. A gente consegue falar aqui em São Paulo, Santa Catarina. O Zoom nos aproxima sempre. Minha amiga querida, é um prazer estarmos juntos novamente para falar de um caso que muita gente pede. Bastante, é um caso muito solicitado, porque ele envolve uma série de coisas que você vai trazer dessas emoções todas tão familiares, né? No sentido de ser família e não familiar para nós todos. Solange, seja bem-vinda e eu já começo já te jogando a pergunta: que crime é esse? O que aconteceu? Me dá um resumo do que aconteceu com a Ana Paula Campestrini. Esse crime aconteceu na cidade de Curitiba, capital do Paraná, e eu acredito que ele tenha sido muito solicitado porque, além do horror da execução, ele envolve questões de família, questão sexual e dinheiro. Né? Então, ele traz, assim, num único caso, questões muito polêmicas. E eu creio que isso tenha sido a motivação, né, de tantos pedidos. Eu vou começar falando da notícia do crime, né? A delegacia de polícia recebe a notícia de que uma mulher havia sido morta no portão da casa, no portão de entrada da garagem do prédio onde ela residia, ainda dentro do veículo que ela conduzia naquele dia. Essa notícia chega para o departamento de homicídios imediatamente após a sua ocorrência. Então, para que todos saibam, sempre a primeira polícia a chegar ao local do crime é a polícia militar, e foi o que aconteceu, né? Ela é acionada. Tão logo é acionado o Copom, né? Que é o órgão de comunicação da polícia militar, e isso não só no estado de São Paulo, estado do Paraná e todos os estados brasileiros. Essa notícia também é repassada para o CEPOL, que daí é o setor de comunicação da Polícia Civil. Nesse dia, quem estava de plantão no departamento de homicídios, nessa delegacia de homicídios, que abrangia aquela região, era uma delegada fabulosa, fantástica, maravilhosa, doutora Tatiana. Diga-se de passagem, esse caso, ele coincidentemente, né, ele é investigado por uma mulher e, posteriormente, ele é conduzido por promotoras mulheres. O júri é feito por duas promotoras excelentes do Paraná,
excelentes. Eu costumo assistir alguns júris em que elas participam, são fenomenais. Ambas, a doutora Ticiane e a doutora Ana Paula. Não é Ana Paula. Uma é a doutora Ticiane, a outra também é uma promotora fantástica. E presidido pelo juiz, que eu acho atualmente um dos melhores juízes que existe no Brasil, que é o doutor Tiago Flores, né? Excelente juiz, ponderado, justo, muito bom. Bom, nesse dia chega essa notícia à delegacia de polícia e essa delegada, extremamente profissional, cautelosa, cuidadosa, eficiente, vai ao local do crime. Só uma pergunta, ela era uma delegada porque estava eles chamam a delegacia da mulher por ser uma mulher vítima ou era uma delegada de um distrito normal, de um DP normal? Da divisão de homicídios. Tudo bem, na divisão de homicídios, mas eu digo, não é porque foi para a delegacia das mulheres por ser uma vítima mulher, é porque foi para o DH, tá? Não, porque, na verdade, até aquele momento, era uma mulher que havia sido alvejada por vários projéteis de arma de fogo, não havendo notícias de que se tratava de um feminicídio. Tá. Certo? Poderia ser até um caso de latrocínio, e nós tínhamos ali uma vítima fatal no local dos fatos. Quando essa delegada se dirige ao local dos fatos, acompanhada de investigadores ela já recebe imagens da execução, por incrível que pareça. A imprensa, tão logo o crime ocorreu, essas imagens de câmeras de segurança do condomínio, era um condomínio de prédio simples, né? Um condomínio simples, já, não sei como, divulgou essas imagens e a imprensa já estava veiculando, e essa delegada, no trajeto, já olha para essas imagens e diz: isso não é latrocínio. E quais seriam os elementos que estão óbvios? Os elementos, porque ao embicar o carro, a vítima, ao embicar o carro para ingressar na garagem do prédio onde ela residia, um conjunto habitacional, um motociclista, ele se aproxima justamente da janela da motorista, que é a vítima, que estava sozinha no carro, e efetua vários disparos, inclusive com a janela fechada. Foram 10, né? Foram 10 tiros. Foram 14 disparos. 14 tiros. Nossa. É 14, muito tiro para um latrocínio, que nem se tentou roubar nada. Exatamente. O que a gente costumava dizer, né, é que o latrocida, ou o ladrão, né, que porventura venha cometer um latrocínio, ele economiza, inclusive, nas balas, né? Ele tem nos projéteis, né? Boa. Por que eu vou gastar 14? Projétil de arma de fogo não é tão barato assim também. É verdade, né? Tem isso. Eu resolvo, né? Se com um eu resolvo, por que eu vou gastar 14? Então ficou evidente que se tratava ali de um homicídio e de uma execução. De um desejo, de algo que eu quero matar aquela mulher. Não sabemos se premeditação, podia ter sido uma briga de trânsito, que você ainda vai... Mas assim, que existe uma premeditação. Eu vou matar essa mulher, eu vou matar essa mulher. Essa mulher vai ser morta. Com certeza. Ao chegar ao local dos fatos, a delegada já se inteira do que havia acontecido, né? E ela já imediatamente, por isso que a ação da polícia, quando ela é feita rapidamente, ela traz resultados fantásticos. Esse é um exemplo da Ana Paula Campestrini, é um exemplo de como deve atuar a polícia militar, a polícia judiciária, a perícia e, posteriormente, a justiça. É um exemplo, deveria se colocar como sendo um protocolo. Esse é o verdadeiro, como deve ser. Veja, não se sabia se a vítima tinha relação com alguém de poder, de dinheiro ou não.
Era uma vítima que morava num lugar simples, que estava num carro, inclusive um carro simples. Não se está se falando, não, é porque era uma vítima rica que se investigou bem. Não, a investigação foi perfeita desde o primeiro minuto. Essa delegada, então, diante deste fato, ela começa a andar para O trás. motoqueiro era um só ou tinha garupa? Não, o motoqueiro era um só, e tão logo executa, ele foge. Então, qual é a linha da delegada? Ela tem que ver o que aconteceu antes, até a chegada da vítima De no onde ela local, vem, né? e ver exatamente de onde ela vem. O que aconteceu antes, naquele dia? E ela tem que também investigar para onde o atirador se dirigiu posteriormente. Então, claro que esse crime aconteceu em 2021, né? Portanto, a proliferação de câmeras de monitoramento já era muito grande, e ela vai atrás das câmeras. E mais, ela fotografa toda a rua, e a equipe dela, né? Foi um trabalho de equipe. A gente fala da delegada, mas a gente não pode se esquecer que junto com a delegada, não é nem atrás, junto com a delegada, existe uma equipe de investigadores. E tudo é fotografado para se saber se há câmeras, né? E se as imagens vão ser possíveis utilizadas para desvendar. Mais importante ainda, no local estava o celular da vítima. E tão logo a vítima é morta, demora um pouco tempo, a companheira da vítima, a vítima tinha uma companheira. Uma namorada ou uma esposa? Não, ela já morava junto. Que a gente fala não sei se eram esposa. casadas, Tá. mas era uma convivente. Tá, ela morava. O que eu quero dizer é o né? seguinte: ela era homossexual. A Ana Paula Campestrini era homossexual e tinha uma namorada. Não, isso é importante para as pessoas entenderem. Quem não souber toda a história, lá na frente, o quanto que o fato de ela ser homossexual também pesa na morte dela. Sim, sim. Chega ao local a Luana, que era a atual convivente da Ana Paula, e, claro, quem entra em desespero, quem quiser procurar no YouTube vai encontrar a chegada dela. Aí ela chega e, imediatamente, a delegada de polícia a acolhe, informa e a acolhe, e ela fornece a senha do celular da Ana Paula Campestrini. E isso permite com que a delegada acesse os últimos contatos da Ana Paula Campestrini. No local, com a Ana Paula ali ainda. Sim. Porque virou um local de crime. Como ela está morta, você não leva para o hospital. Então toda a dinâmica fica muito mais preservada para a perícia, inclusive para o momento. Está tudo muito quente, né? Tudo muito quente. Você falou a palavra certa. Você deu a definição certa. Está tudo muito quente. E é nesse calor que a polícia consegue coletar, na verdade, o maior número de informações e chegar a uma conclusão. Em 2 dias estava resolvido esse crime. Que incrível. Né? Mas daí o que ela acha? Ela abre o celular... Ela vê uma conversa, e né, as conversas da Ana Paula, e que a Ana Paula, pouco tempo antes, veja, esse crime ocorre por volta de 9h30 da manhã, pouco tempo antes, esteve num clube que é chamado o clube... eu sempre tenho dificuldade com esse nome desse clube, Morgenau. Bom, minha querida, eu tenho problema com nomes em geral, então quem sou eu para te falar? Que absurdo. O nome é o Clube Morgenau. Morgenau. Tá? É um clube chique? É um clube de classe A? Como é esse clube? Não, é um clube que, inclusive, na época passava por grandes dificuldades financeiras e tudo mais, e a gente vai ver mais toda essa história ali, inclusive. Toda essa história. Então, ela se extrai das conversas de que ela teria estado momentos antes
tipo 30 minutos, 40 minutos antes, neste clube, onde ela foi buscar uma carteirinha para ter acesso a determinadas áreas desse clube. Então, claro que daí nós temos o caminho. A delegada consegue traçar o caminho que ela, provavelmente, ela teria feito do clube até a casa dela. Não era perto, né? Havia uma distância considerável, e a delegada imediatamente, enquanto deixa uma equipe, chama uma outra equipe de investigação, e com a equipe que já estava no local, ela se dirige a este clube para saber que carteirinha era essa, o que ela foi fazer, e também para verificar se havia câmeras de monitoramento no clube, para verificar se aquele motoqueiro já estava seguindo os passos da Ana Paula Campestrini, certo? E ela vai a este clube. O que ela consegue apurar? O presidente do clube era o ex-marido da Ana Paula Campestrini. Ou seja, a Ana Paula tinha tido um casamento heterossexual antes de se assumir e de viver uma vida com uma outra mulher. Sim. Tinha tido um casamento anterior que gerou 3 filhos. Ela tinha 2 filhos, 2 meninos e uma menina. A menina era mais velha e 2 meninos mais novos. Na época, o mais novo tinha 9 anos, o do meio 11, e a menina por volta de 15 anos, aproximadamente, 15, 16 anos. A Ana Paula anos. tinha quantos anos? Quando morre? A Ana Paula, quando morreu, ela tinha 30 e poucos anos. Ela nasceu depois do meu filho. Ela tinha 39 anos quando ela morreu. Ela é de 14 de junho de 82. Meu filho era de maio. E o crime é 2021, não é isso? 2021. E ela... Nossa, ela foi mãe 39. Muito cedo, né? Ela foi mãe bem cedo. Muito cedo. Bem cedo. Ela tinha uma filha de 15. Mais ou menos, né? 15, 24 anos. 20, é que para o mundo atual... Eu tive filho mais cedo, eu tive com 22. O mundo atual, você fala, nossa, é uma menina tendo uma de 24 anos, né? Lá atrás... Já era diferente. Mas ela poderia ter sido minha filha, só para tu teres uma ideia. Tudo bem, eu tenho 63, quase 64, mas ela podia ter sido minha filha. Sim. Era uma mulher jovem, né? Quando a delegada e a equipe de investigação chegou ao local, eles começaram a perguntar por que a Ana Paula teria ido ao clube naquele dia. E extraem as seguintes informações. A Ana Paula era ex-esposa do presidente do clube, o Wagner, né, Organauska, e eles já estavam separados há alguns anos, 3 anos aproximadamente, 3 anos e pouco, e aquela carteirinha havia sido entregue a ela naquela data para que ela tivesse livre acesso aos locais em que os filhos faziam esporte, tá? Por quê? Na separação, as crianças ficaram morando com o pai. E o sócio do clube era o pai e as crianças. E a Ana Paula começou a ter problemas para poder frequentar o clube, no sentido de ir até a aula de judô da acompanhar os filhos. Acompanhar os filhos, né? E isso depois vai ser bem aprofundado, né? E naquele dia foi entregue uma carteirinha para que ela... E ela estava muito feliz. Tanto é que as conversas dela no WhatsApp com outras pessoas era da felicidade dela de que agora ela não precisava mais se esgueirar pelas grades, né, do lado de fora do clube para poder avistar os filhos. O interessante é que essa carteirinha, ela tinha sido marcada para ser dada no dia anterior.
A funcionária que confeccionou ou que iria entregar essa carteirinha para a Ana Paula iria entregar na segunda-feira, que era no dia 21, às 21 11 de. horas, 21 de. 21 de junho de 2021. Tá. Tá? Então, só que essa funcionária, ao avisar o diretor financeiro e administrativo, que nós já vamos saber quem era, e seria feita essa entrega dessa carteirinha para a Ana Paula na segunda-feira, dia 21, às 11 horas, este diretor disse, não, neste dia não, porque eu tenho uma reunião. Estranho, porque independia dele estar presente ou dele estar disponível para que essa carteirinha fosse entregue. Depois nós vamos saber o motivo pelo qual foi adiado para terça-feira. Marque com ela na terça-feira por volta das 9 horas, porque às 8h30 eu tenho uma reunião com o Wagner, que é o ex-marido. Tudo bem, nenhum problema, foi remarcada esta data. Só que nessa altura, Beto, já estava assim, sendo amplamente divulgada a execução do crime. Porque foi muito bárbara, né? Foi muito bárbara. Foi muito pesado. Foi muito bárbaro. Foi muito pesado. E a delegada, já com essas imagens no seu celular, começou a mostrar para os funcionários. E um deles falou assim, nossa, como parece o Marcos. O cara da moto? O Marcos é o diretor administrativo e financeiro do clube. Mas o motoqueiro estava sem capacete? Não, estava com. Mas o porte físico e um detalhe, o atirador era canhoto. E o Marcos também era canhoto. Aí um dos funcionários falou assim, olha, tá parecendo a moto que o Marcos guarda na sede esportiva. Porque era um clube que ele ficava numa rua e de um lado da rua ficava a sede administrativa, a sede social, e do outro lado ficava a sede esportiva. E existia uma terceira sede, que era uma sede campestre, que é importante também mencionar esta sede. E esse funcionário falou assim, mas eu já vi essa moto está lá. E estava com a placa? A moto estava com placa? Já tinham levantado? Não, ela não nada. tinha placa. Estava sem placa. Só que ela tinha uma mas ela tinha uma característica muito interessante, era uma moto chinesa, que no Detran do Paraná só haviam 3 registradas. Entendeu? E uma só delas 3. registrada no nome desse diretor administrativo? Do Marcos? Não, uma delas era essa que estava guardada lá. Entendeu? Aí o funcionário, como esse funcionário cuidava ali da sede esportiva, ele falou, estranho essa moto aqui dentro desse galpão. Eu nunca vi essa moto apareceu dentro de um galpão, dentro dessa sede esportiva, né? E que ficava sempre trancada. E naquele dia, ou estava destrancada, não sei bem, ele fotografou o chassi da moto. Sem querer, não tinha nem tido ele achou estranha aquela moto e falou, assim, não, tá uma coisa esquisita aqui. Estranho, porque ali não era para guardar moto. Nossa. Não era permitido, né? E um outro porteiro, eu acho que é o João, que tem o apelido de Tutu, né? Acho que é isso. Ele gosta muito de moto e o filho também. E ele achou aquela moto diferente. Era uma moto de baixa cilindrada, uma moto simples, de cor vermelha, igual, ou melhor, que guardava similitude com a moto utilizada na execução. Ele tirou uma foto
e mandou para o filho. Daí ele fala para a delegada, mas eu apaguei a foto. Mandou pro O filho. senhor pode me emprestar? O senhor pode me emprestar o seu celular? Posso. Ela foi nos excluídos e estava lá a foto. Ele não sabia, Que né, tinha que passa de permanecia. excluído. Exatamente. Então, assim, é essa moto? É essa moto. E a moto guardava similitude com a moto usada na execução do crime. Mais ainda, a moto, claro que não estava lá no galpão quando a delegada foi até lá, né? Havia a marca do pneu da moto. E a delegada já providenciou a perícia e aquelas marcas eram de um pneu que era utilizado somente pelo fabricante daquela moto, porque era um pneu também chinês. Enfim, era Porque uma moto a importada. moto não estava no clube no momento que a polícia chega. Já saiu? Não. Uma pergunta, eu vou só cortar você nesse ponto, só para saber uma curiosidade. A Ana Paula Campestrini tinha morrido, as pessoas já sabiam. O ex-marido dela, eles estavam separados há quanto tempo? Cerca de 3 anos. Tá. Então, 2 a 3 anos. Tem 3 filhos com ela. Ele deve ter sido uma das primeiras pessoas avisadas da morte da Ana Paula. Uhum. Se bobear pela própria companheira. Até então, Ele não sabia. Ele estava no clube? não. Ele estava em casa. Tá. Então a gente não sabe. Tá. Não, porque se ele estivesse no clube, eu queria saber como que era a reação dele ali dentro. Não. Tá, eu não. achei que ele já estivesse por ali. Então, que pena. Tá. Não. Então, aí ela viu que não estava a moto lá, mas tinha a marca do pneu, tinha a foto, tinha foto do chassi da moto. Meu Deus, que a pessoa achando que estava totalmente com o jogo ganho. E aí, como Exatamente. é que vai? Bom, e havia o fato de que o atirador era canhoto e que o Marcos era canhoto também. A compleição física era muito semelhante à do Marcos. Agora, o que poderia ligar o Marcos com A Ana a Paula. Ana Paula Campestrini, que ela muito provavelmente sequer conhecia, até mesmo porque ele passa a trabalhar no clube 6 meses, 8 meses antes do crime. Tá? Muito bem. A delegada já fica ali esperta, né? Fala assim, não, aqui tem alguma coisa, nós temos que verificar qual é a ligação deste homem com esta mulher. Ele era ali, até então havia meros indícios, né, de que ele era o autor dos disparos. Só que daí a investigação, ela avança e avança de forma rápida. Porque se chega ao funcionário que havia marcado a entrega da carteirinha para Ana Paula, essa data havia sido modificada a mando do Marcos. Os funcionários começaram a dizer que o acesso da Ana Paula no clube era obstado pelo presidente do clube. Depois você tem testemunhas dizendo, não, tinha até um restaurante no clube, qualquer pessoa que quisesse, como existe, eu não sei, em São Paulo acredito que também, mas aqui no Sul, muitos clubes têm restaurante, você entra no clube para ir ao restaurante, em São Paulo, você não vai, pelo menos os clubes que eu conheço, até tem um que é bem da família, você pode, tem inúmeros restaurantes, tem uns 8, mas para você entrar, você tem que ser sócio, um sócio te convidar para entrar, você não entra sem ninguém. Eu acredito que em São Paulo que tenha mais assim. Aqui, eu vejo aqui por Santa Catarina, né? Então tem o Clube Pacaembu, lá em Brusque, tem o Guarani, a gente, né, assim, eu vou ao restaurante, então você tem acesso. Porém, o que os funcionários diziam ela era impedida de entrar. Era e uma proibida mesmo. Proibida de entrar. E uma vez que foi permitido que ela ingressasse por um porteiro que ficou com pena de vê-la espreitando os filhos pelas grades, né, do clube,
ele foi chamado a atenção. Então, quando o réu depois, o Wagner, né, Organauskas, vem e diz assim, imagina, isso não existia, é mentira dele. Havia, sim, esse impedimento. Tanto é que havia que foi feita uma carteirinha, né? Esse clube era um clube que recebia também um financiamento, uma ajuda federal para poder fomentar esportistas. Então, existiam meninos, meninas que praticavam esporte lá e que não eram filhos de sócios. E para haver um controle, esses pais eram autorizados a assistir os treinos dos filhos, mas a eles era dada essa carteirinha para ter um controle. Claro. Como ela não era sócia e a filha e os filhos praticavam esporte ali, ela demorou para conseguir essa carteirinha. Ela teve muita dificuldade, né, para ter acesso. Por quê? Agora vamos voltar a toda a investigação de como era a vida familiar da Ana Paula Campestrini. Isso foi levantado. Como que era a relação? Então a gente paralisa ali a parte da delegada chegando ao clube, descobrindo a moto vermelha, para a gente entender que foi a sua colocação que eu concordo de eles presidente do clube, não sei, eu acho que a delegada, eu quero saber, ela já deve ter ido em cima dele em seguida, mas só uma coisa antes de a gente entrar, vai. Que eu quero saber, a delegada consegue câmera de segurança que mostra que aquela moto já estava seguindo ela desde o clube? Detalhe, dias antes, todas as câmeras foram retiradas do clube. Nossa, por quê? Por ordem do Marcos. Do presidente, não, do não, Marcos, Marcos é o atirador. Wagner é o presidente, Maria ex-marido. O Marcos é o diretor administrativo da moto vermelha. Ele manda tirar todas as câmeras ali. Mas tem outras câmeras ao redor. Mas ali o que se conseguiu do clube... Não tinha nada. Não, tinha. Eles conseguiram uma câmera do carro dela parado, que ela foi ao local para ir buscar essa carteirinha. E daí a delegada falou assim, mas por que essas câmeras foram retiradas? Os funcionários diziam, olha, nós não sabemos por quê. Porque o próprio Marcos, quando fez todo o estudo para colocar câmera no clube, falou que ele ia transformar o clube num Big Brother, tudo seria filmado. E as câmeras que já existiam foram todas recondicionadas e foram compradas câmeras novas. E depois também foi feita uma investigação na empresa que forneceu essas câmeras. Falou assim, não, as câmeras eram novas, não tinha motivo para tirar, não tinha por que consertar nada, estava tudo funcionando normalmente. E o acesso a essas câmeras era feito somente pelo presidente do clube e pelo Marcos, por celular. Ah, tá, porque os seguranças devem ter uma monitoração. Não, para que tem câmera para quê? Só a portaria, só a administração ali, uma funcionária. Entendeu? E ela disse que se sentiu até insegura. Falou assim, poxa vida, agora qualquer um pode entrar aqui, estava tendo furtos de carro, roubos de carro nas proximidades, e nós ficamos desguarnecidos. Entendeu? Ele nem justificou por quê para as pessoas? Vou arrumar. Precisava, segundo os funcionários disseram, porque precisava ser arrumada, só que ficou comprovado posteriormente que não havia reparo nenhum a ser feito, inclusive algumas delas eram novas. Então não havia esse motivo. Tá. Provavelmente, aqui é a Solange pensando, é que se tivesse a gravação, eles teriam que apagar a gravação. Nada como você não ter câmeras registrando nada. Mas tem uma câmera que mostra a moto seguindo ela já para casa, não tem desde o clube? Sim, isso tem, logo saindo, mas não é do clube. Tá, é de uma outra. Então, assim, ela consegue uma outra câmera mostrando que a moto já segue a Ana Paula desde então. Sim. Por quê? Porque o endereço da Ana Paula não era conhecido. O atual endereço. Ela tinha recém mudado para esse endereço.
Tá me lembrando muito o caso da Tatiana Lorenzetti. Nossa, eu ia falar da Tatiana Lorenzetti querendo fazer. Só que aquele ainda foi um pouco melhor, porque ele realmente consegue roubar a bolsa. Roubar não, né? Mata e leva a Sim, bolsa. Ele mas cria também uma não sabe situação o maior. endereço. Mas também não Mas sabia o também não endereço sabia o dela. endereço. Tinham que ir no banco porque não sabia onde ela estava morando. Você Quer entende? dizer, não sabia não, sabia o endereço onde ela morava. Não sabia o endereço e que agência Não que ela tinha sabia o mudado endereço de da agência. agência, tanto que eles seguem ela de casa até a agência. No Exatamente. contrário Por quê? da Porque tinha aqui, que que ele. estimular o roubo. E E contrário só dava para daqui, simular o roubo saindo saindo da da agência. agência. No caso aqui, ele não sabia onde ela morava. Então ele segue do clube até a casa dela e mata. Só que ele não cria um latrocínio, né? Ele já vai direto para uma Não, execução. Aí vamos entrar não. então. Então assim, a gente consegue depois aquelas câmeras que mostram que ele estava seguindo desde o clube. Mas então eu queria entender como é que era a relação dos dois, do Wagner, o ex-marido, e Ana Paula Campestrini. Então, era um casamento já de 15 anos, com uma convivência anterior de 3 a 4 anos. Então, era um relacionamento basicamente de quase 20 anos, certo? Ele era um advogado, eles cresceram juntos financeiramente, ali patrimonialmente. Ela teve os 3 filhos e ele era um homem bem posicionado socialmente ali, né, na sociedade curitibana, e ele fazia parte de um grupo mais religioso, eu não sei nem como dizer, mas ele fazia parte da Opus Dei, né, para a gente Nossa. ser... Né, isso significa muito, isso é muito, muito sintomático. Quem leu o Né? Código da Vinci sabe bem. Quem leu Anjos e Demônios, aí o Opus Dei, para quem não sabe, uma igreja, não é uma igreja católica, é ligado ao catolicismo, mas é a parte mais radical de toda a parte da igreja católica, acho que é católico também, eles são super radicais. Não, é da Igreja Católica, Odeia gay. Se eu estiver falando besteira, eu peço mais, desculpa para quem foi do Opus Dei. Mas tem uma coisa muito cartesiana ali muito conservadora, super, extremamente conservadora. é reacionário até. Reacionária. É mais conservadora. Conservadora é uma coisa, reacionária. Mais... As pessoas estão confundindo demais essas duas palavras. Elas têm significados muito distintos. O reacionarismo é que é perigoso. Ele é extremista. Não, e ele não respeita a existência do outro se não for da maneira que ele a categoria, ele colocou dentro de uma caixa, todo mundo está numa caixa, não tenta sair da sua. Então tem uma coisa assim. Exatamente. Então, ele tinha que manter uma certa aparência, a máscara social, né, da família perfeita, o homem bem-sucedido, um advogado bem-sucedido, com dinheiro, tinha vários negócios. Ela trabalhava? Não. Ela não trabalhava? Não. Tá. Não. Morava numa casa boa, não é? Uma casa excelente. Ela tinha uma vida, conforme até dito pela própria delegada, uma vida de rainha. Vida de rainha, sim, ela não precisava ficar contando tostões. Uma amiga dela, que se chama Ana Paula também, desculpa, eu estou meio gripada, Ana Paula Passos, médica, diz que ela, que já tinha uma posição socioeconômica muito estável, para ela, a Ana Paula Campestrini estava numa posição mais elevada ainda, socioeconomicamente falando, né? Então, ela tinha vida normal. Lá pelas tantas, ela recebe na casa dela, o casal recebe na casa deles. A gente não tem muito detalhe, porque, veja, a gente não ouviu a vítima, a gente não sabe tudo que ela sofreu. Ela morreu, né? Ela morreu. Mas há relatos de que ela vivia uma relação abusiva dentro de casa. Psicologicamente, patrimonialmente, né? Era uma mulher que se submetia ao marido. Tá. Né? Ela não é paranaense, ela é, inclusive, catarinense, natural de Rio do Sul.
aqui Santa Catarina, que não é muito distante de onde eu moro. Inclusive, é uma das cidades que foi, assim, agora Destruída, né? arrasada, Tá, o sul tá. destruída pelas chuvas. Exatamente. Tá uma... Muito bem. E essa amiga, que tinha uma filha, separou-se do marido e foi buscar acolhida nesta casa deste casal, do Wagner e da Ana Paula, né? Não se sabe bem o que se sabe com relação à condição sexual, né? É assim que se fala, né? Não é orientação, a Não, nem condição tá, sexual. é Eu, complicado, eu mas já não sei mais nem como falar, mas enfim. não, é a Ah, condição, até para as pessoas entenderem, vou fazer rapidamente. Antigamente se falava por favor. opção sexual, como se eu fosse gay por opção. Ah, eu poderia ser hétero, mas eu preferi ser gay. Não, você não tem essa opção, você é o que você é. A orientação, ninguém me orientou, ninguém chegou para mim e falou, Beto, vai ser gay. Então você não pode ser Sim, orientado. Então é a sua própria condição de existência. Por isso que a mudança da palavra é importante, porque ela recondiciona o olhar do outro sobre você. sim, eu acho também. Entendeu? Então, nós temos uma condição sexual, a gente tem uma condição, não tem uma condição de vida, a gente tem uma condição sexual, uma condição de Sim. existência. Então, por isso que nos fala orientação. E eu também não sou, eu não mato. Ai, que ódio de você estar falando isso. Tem gente que não sabe, por isso que dá tudo Sim. certo. Então, Mas eu acho que essa tua explicação é extremamente importante, é a condição. E essa minha condição, ela pode ser hoje diferente do que foi anteriormente, porque mais eu ou menos, posso a sua ter condição, ela é sua essência. O que você pode ter essência, né? criado você criou ali amarras para você não vivê-la. Então, por exemplo, se você vem de uma família que te acolhe muito mais, te ama do jeito que você é e você sabe disso, a sua condição você se coloca para fora desde sempre. Quando você vem de uma família, imagina, uma mulher que casa super cedo, eu não sei qual é a história dela, na família dela lá atrás, ela vai Sim, casar com um cara da Opus Dei, ela não sabe nem que ela pode ser gay. Gay no sim, sentido lésbica, né? Porque agora gay é mais homem, lésbica é sim. mulher. Então, assim, ela não sabe, ela não sabe, a condição dela é possível ela ser feliz, porque ela foi condicionada a não pensar nisso. Quando você se liberta, a sua condição, a sua essência se aflora por completo. E tem uma coisa, depois que você consegue se ver como você não volta mais. Não E tem... eu acho também que a circunstância, não sei, desculpa, né? Nós vamos. Não, a gente vai voltar para o crime, É mas... um tema que também me atrai Não, muito, eu né? acho importante o canal também discutir isso para as pessoas entenderem o que é cada um também. E também a circunstância que a vida te coloca, né? Eu tenho até discutido isso. Eu tenho uma personal trainer que ela é lésbica e eu discuto isso com ela, até para conhecer mais o universo Sim. dela, porque eu acho que conhecendo você entende, né? E você consegue afastar todo e qualquer preconceito que porventura ainda exista dentro de você, né? Eu acho que o conhecimento liberta. Com certeza, sempre. Então, E eu entendo o que você quer dizer. Às vezes a pessoa está dentro de uma situação que ela não faz nem ideia do que ela é. exatamente. E isso acontece. Nunca, porque eu vejo assim, até comentando com a Elaine, que hoje eu digo que é minha amiga, né? Ela é minha personal, mas ela é minha amiga. Eu digo para ela assim, é interessante que a gente vê que muitas mulheres se descobrem ou bissexuais ou lésbicas mais tarde do que os homens. Porque foi colocado para ela desde sempre uma situação que ela não sabia nem que podia pensar diferente ou se perceber diferente. E eu concordo que Sim, também tem a bissexualidade, o que não sim, impediria da Ana Paula Campestrini ser bissexual. Isso daí também é uma... bissexual. Então são várias letras. É LGBTQIA+, Sim, agora tem um P no sim, final. sim. São muitas letras. Mas vamos voltar para ela então. Ela tem uma amiga que se separa e vai buscar acolhida na casa dela com A o marido casa porque dela. eles eram amigos de casal, é isso? Eram casais, Amigos, amigos. exatamente. Tá. Eram casais, acolheu. E inicialmente era para ficar um curto período de tempo, e esse período se alongou
e ela acabou permanecendo lá 1 ano. O que acontece nesse 1 ano? As duas mulheres, se não tinham um relacionamento anterior, ou seja, a Vera e a Ana Paula, se não tinham algum relacionamento afetivo, sexual anterior, passaram a ter ali. Só que não só as duas, o Wagner também. Se Como formou assim? ali Um um trisal? trisal. Sim. Nada como a hipocrisia, né? A pessoa é lá, pega a Bíblia e fala, mas dentro de casa a gente faz outras coisas. Agora, se você Exatamente. fizer, Eu eu te falo que ataco. faça o que eu falo, não faça o que eu faço, É né? a famosa hipocrisia. Da, Claro que ele, no depoimento dele no júri, encara a homossexualidade da Ana Paula com total naturalidade, como se isso fosse, né, esperado de um homem que da Opus Dei. tem da Opus Dei, né? Sabe, assim, não seja bobo, a gente não é bobo, a gente sabe que isso não aconteceu desse jeito, a gente sabe que aquilo foi algo que abalou a estrutura, e é normal que tenha, veja, eu estou casada com uma mulher, Sim, não, até até uma coisa então que eu estou me não, relacionando com ela, de repente ela se descobre lésbica, e eu falo, tudo bem, eu acho não, que você normal. tem que seguir o seu caminho, porque a gente sabe que o ser humano não funciona desse jeito. Não, Não venha se a querer. pessoa pede a separação sem ninguém já é problemática. Imagina quando você se separa com alguém. Agora, até uma coisa aqui, quando a gente fala da característica religiosa da personagem, não é para demérito, é apenas para a Não. construção da história. E principalmente religiões muito à flor da pele, a pessoa, na verdade, ela se molda aquilo, e aquilo se molda a ela. Então é muito estranho, sim, para uma pessoa, para mim, para ter trisal, quadrisal, você faz o que você quiser na tua vida, não estou nem aí com você. Agora, para uma pessoa que é da Opus Dei, de uma igreja extremamente reacionária, viver um trisal é fora do comum. É fora do comum, não, é fora da ordem mundial dele, porque ele não Sim. é isso que ele prega na vida dele para fora. É uma hipocrisia absurda. Então, não estou dizendo, você quer ser do Opus Dei, evangélico, candomblé, o que você quiser. Religião, para mim, não me importa. A gente está aqui falando da Exato. vitimologia, da história. A história, inclusive, se constrói, esse assassinato, também por essa característica. Então, isso é importante. Se essa característica não fosse vital para a morte da Ana Paula Campestrini, talvez a gente não estivesse nem falando disso. É que isso mexe com uma série de Com coisas. certeza. Mexe com a coisa machona que ele deve ter, porque uma coisa é ele pegar 2 mulheres, outra coisa é a mulher dele pegar uma outra mulher sem mim, né? Outra coisa que a tara masculina Sim. tem muito em cima disso. Outra coisa assim, aqui dentro de casa tá Sim. tudo controlado, lá fora vão saber, e aí, como é que fica a minha máscara social? Daí vem o ódio pelo que você Exatamente. fez comigo, e aí vem a E é uma morte. coisa que eu. E é uma coisa que eu também vejo, né, acompanhando os casos que tu levas aí e tudo mais, e o que a gente vê daqui, a partir do momento que a pessoa se coloca numa caixinha, e ele se colocou, eu sou um homem católico, mais do que conservador, Fervoroso. né? Fervoroso. Ora, eu tenho que agir de acordo. É o que eu penso. Como, por exemplo, eu me coloquei numa caixinha, eu quis ser promotora de justiça. A partir do momento que eu me coloquei nesta caixa, eu tenho que seguir todo o Lógico, regramento. Eu não claro. posso sair fora disso. A partir do. Senão, eu estou sendo hipócrita. Então, eu vou começar a roubar, vou começar a praticar atos ilícitos. Então, eu não vejo nada de anormal. As pessoas, cada uma dentro do seu quadrado, mas respeitando os princípios. Muito bem. Essa moça vai para lá e ele, no depoimento dele, no júri, diz: porque ele só responde as perguntas do juiz. E o juiz, esse juiz, como eu digo, ele é fantástico, ele conseguiu extrair bastante coisa, né, no interrogatório. E ele fala assim: bom, mas elas começaram a se relacionar, né, afetivamente e sexualmente dentro da sua casa,
mas o senhor tinha algum relacionamento também e ele não podia fugir disso, porque nós já tínhamos o depoimento, né, de outras pessoas dizendo que isso ocorria. E ele diz assim, não, sabe o que é? É que a Vera, ela não era homossexual, ela era bissexual. E para ela estar feliz dentro da nossa casa, a Ana Paula pediu para. Olha só, vê se pode dar vontade de dar na cara, né? Juro por Não, Deus, tem hora que eu olho é assim e uma falo assim, coisa meu Deus, que assim. vontade de dar na Eu nem cara. queria. Eu nem Eu nem queria. queria. Nunca foi um desejo sexual meu com duas mulheres. Jamais, eu sou de Deus. Mas em função da felicidade, por empatia ao próximo, por amor ao próximo, eu participei da vida. Ah, mas pelo amor de Deus, né? Eu participei, né? Aí ele diz assim que daí as duas começaram a dormir num outro quarto e para as crianças eles diziam, era uma casa enorme, tinha quarto para todo mundo. E para as crianças, para os filhos, a justificativa é que ele roncava demais. Então ela passou a dormir no quarto com a Vera. Negócio se ela ficava no quarto, se não ficava, enfim, na verdade o que rolava ali era um relacionamento a três. Tá? Numa casa onde nós tínhamos uma adolescente, um pré-adolescente e uma criança, que enxergavam tudo, não eram bobos, principalmente a filha mais velha. E aquilo, pelo que eu pude ver do depoimento da filha, porque somente ela presta depoimento, aquilo incomodava bastante a menina. É claro, ninguém chegou para ela e explicou o que estava acontecendo. Né? As coisas foram acontecendo e se modificando dentro de casa, e aquilo deve ter gerado nela uma grande insegurança, certo? Ela diz, a filha, né, que é a filha mais velha, eu prefiro nem falar o nome, eu acho que ela já foi. Quem quiser saber o nome é só buscar no YouTube. Não, mas não precisa. Tá? Nem O julgamento busca. está todo lá. Nem busca. Mas não tem nem necessidade. Né? Eu acho que essa menina ela já sofreu bastante. Já sofreu bastante. E ela diz no depoimento dela que as coisas começaram a mudar a partir do momento que a Vera foi morar lá. Que a Vera assumiu a direção da casa. Que a Vera era a que mandava. Que a Vera era a que comandava tudo lá. E aquilo era muito desagradável. Eu não acredito que tenha sido só isso ou só isso. Ela começou a ver que a dinâmica em casa se modificou. Inclusive, uma das vezes que a menina foi competir fora do Brasil, né? Houve uma competição fora do Brasil, se eu não me engano, foi na Croácia, inclusive. Segundo a menina, a Ana Paula teria pedido para o Wagner, o réu, né, para que financiasse também a ida dela, da Vera, nessa viagem. Eu não acredito nem que isso tenha partido da Ana Paula. Eu acho que era coisa de comum acordo. Vamos os três e vamos viajar e vamos nos curtir. Até mesmo porque a menina, a filha do casal, né, iria ficar num alojamento de atletas. E eles iam ficar num hotel. Entendeu? Onde eles teriam total liberdade para se relacionar. Beleza, sem problema nenhum. Só que o que acontece? Esse relacionamento com a Vera, ele termina. Termina por quê? Porque a Vera não era homossexual. A Vera era bissexual. A Vera já tinha sido casada, né? A Ana Paula também era casada, mas enfim. Mas a Vera conhece o ex-marido da Ana Paula Passos. Ana Paula Passos é aquela médica amiga da Ana Paula Campestrini. Eu não sei se a Vera conhece o marido da Ana Paula Passos enquanto eles ainda eram casados ou se já estavam separados e daí que ela passa a se relacionar. E ela passa a se relacionar com ele e daí termina o trisal. E ela sai da casa da Ana Paula Campestrini.
Acabou o amor. Acabou. Ela foi buscar o caminho dela e ali permaneceu o casal com os filhos. Só que a Ana Paula Campestrini, se já antes não sabia, a partir dali passou a se perceber na sua condição sexual e a não se permitir mais permanecer casada, porque ela não era bissexual, ela não queria se relacionar com ele. E ela sempre o elogiou como pai. Ela sempre o elogiou, ela nunca teceu, segundo toda a prova do processo, nenhum comentário negativo acerca da conduta paterna dele com relação aos filhos, da conduta dele como provedor da casa, nada disso. Ele chega, inclusive, a propor para ela que as coisas continuem como estão. Ela continue casada com ele ali e que daí ela tenha a vida sexual, afetiva fora de casa, mas que eles mantenham toda aquela Máscara estrutura social. familiar. Exatamente. E eles até tentam fazer isso por um tempo e ela o faz para permanecer ao lado dos filhos, porque ela sabia que ela não teria condições de dar aos filhos a mesma condição que o pai teria, tá? E mais, ela não queria tirar os filhos do conforto que eles tinham e ela não queria se afastar dos filhos. Só que ela não consegue. Ela não consegue. Os dois acabam brigando e ele a expulsa de casa, depois ela retorna e ele fala assim: vamos fazer o seguinte, você sempre gostou de fotografia, eu pago para você um curso de fotografia, a gente continua como casado para todo mundo, fica sempre esse painel bonito, eu pago uma faculdade para você, onde você pode fazer o seu curso de fotografia lá em Santa Catarina, e eu levo as crianças para te ver. Mas ela não queria ir embora, porque ele não queria que a condição sexual dela fosse sabida pelos outros, fosse de conhecimento dos outros. E ela permanecendo em Curitiba, apesar de ser uma capital de um estado, uma cidade grande, onde eles conviviam, facilmente chegaria aos ouvidos do círculo social que antes eles frequentavam, a nova condição sexual dela. E ela falou: não, eu não vou me afastar dos meus filhos, eu quero ficar em Curitiba. E aí começa o problema. Aí começa o problema. Todos vão saber. Porque ela, claro, ela vai começar a frequentar os lugares com uma namorada, socialmente, e isso vai chegar ao conhecimento dos outros. E esse para ele, foi o fim. Para ele foi o fim. E ela falou assim: olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou morar naquela casa que nós tínhamos logo que nós casamos, que era um sobradinho, você fica com as crianças aqui, a única coisa que eu peço para você é me deixe ver meus filhos, me deixe ter contato com os meus filhos, é só isso que eu peço. E ele, no início, concordou, mas é claro que ele foi minando o relacionamento dela com os filhos. E ele começa pela filha mais velha, que é a que tem mais maturidade, né, naquele momento, para perceber o que estava acontecendo. E ele começa realmente a exercer uma influência muito negativa. Tal da alienação parental. Alienação parental. Ele começa isso, né? Ele foi fomentando. A menina disse que não, a menina nega, a menina o tempo todo é a favor do pai. Natural, ela já perdeu a mãe, vai perder o pai também. É sempre muito complicado. Não, mas ela já antes era assim, antes da morte da mãe. Tá? Ela fez uma clara opção. Uma clara opção. E eu não acredito que tenha sido uma opção pela condição financeira que o pai poderia dar. Ela se sentiu, provavelmente,
traída com toda aquela situação, porque ninguém chegou para essa menina e explicou para ela o que estava acontecendo. E ela estava crescendo, né? Você vai descobrindo, você vai ouvindo o empregado falar, você vai ouvindo não sei o que lá, sempre tem uma coleguinha que comenta, é um inferno. Ela já estava numa idade de entender o que estava acontecendo. Com certeza, ela tinha 15 anos, né? Se você senta com uma garota de 15 anos, vem cá, nós vamos conversar, é assim, 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 você pode não, nesse primeiro momento, ser chocante para você, enfim, você vai. Agora, é claro que esse pai não se conformava com isso. É claro que esse marido se sentiu duplamente traído, né? Ele queria continuar com o status quo, né? E ele não tinha como continuar. Aí, pensei que tinha te perdido. Não, tá aqui. Muito bem. No início, a coisa foi meio tranquila. A menina não queria visitar a mãe, a menina não queria ficar com a mãe, por influência do pai, isso ficou bem claro, né? Bem claro. Os meninos iam, né? Os meninos eram mais novos e meninos, né? A gente fala que, né, muita gente não concorda com isso, mas o menino nesse momento ele tem uma afinidade muito maior com a mãe, né? A menina é a rival, entre aspas, da mãe na relação com o pai. Nesse momento, o menino se aproxima. Só que, segundo a menina, a filha mais velha, um dos meninos começou a reclamar de estar sendo maltratado pela companheira da mãe, que é a Luana. Que é atual. Quando ela morre, já é atual. Tá? Já é atual. Né? Se isso aconteceu ou não, nós não sabemos, mas isso é negado pela Luana, e eu também não acredito que a Ana Paula, o amor que ela tinha pelos filhos, ela permitiria que alguém maltratasse. Ela era uma excelente mãe. E aí começa também a discussão com relação à divisão dos bens. Claro que o Wagner, como advogado, um homem muito mais vivido nessa área comercial, financeira e tudo mais, tentou, né, esconder das formas legais que existem os bens que ele teria que dividir com ela. Isso começou a ser um problema. Ele dava uma pensão para ela, que depois também foi cortada, que era de R$ 1.200. Ela passou a trabalhar como Uber, motorista de Uber. Esse carro onde ela morre era o carro que ela usava para trabalhar, para o seu sustento. E houve muita briga na área de família. Ele chegou, inclusive, a ser colocado para fora do fórum, numa das vezes em que ele foi ao fórum com o advogado para discutir a questão de visita, porque ele realmente criava entraves. Não, os meninos que não queriam ir, a velha conversa, né, Beto? Os meninos não queriam ir, mas na verdade não é bem assim, que ele não facilitava, e fazia parte do contexto e de todo, né, de como ele era. Ele não ia facilitar, certo? Enfim, a Ana Paula Campestrini, mesmo separada dele, continuava sendo um problema, e ele precisava eliminar esse problema da vida dele. E ele encontra alguém para fazer por ele. E esse alguém é o Marcos. Mas como é que é? Daí aí vamos voltar para a investigação. Aí a delegada já sabe que o Marcos, o diretor administrativo do clube. Porque, só uma coisa, o Wagner era presidente do clube, mas é aquela coisa, o presidente de clube não é que é o único trabalho dele. Geralmente o presidente de clube... Claro. É como síndico de prédio. Se você mora no prédio... Não ganha nada. Não ganha nada. Não, é porque ele quer o melhor para o clube. Diferente do Wagner, que é um executivo contratado, né? Ou ele era sócio também? Não. O Wagner é o presidente do clube. Desculpa, o Marcos. O diretor. Qual é o nome dele? O que matou? Sim, o Marcos. O Marcos, ele era mais contratado, não é isso? Na verdade, o clube... Ele era composto de alguns diretores, nenhum deles recebia absolutamente nada por isso. O Marcos também era sócio trabalho do clube. Sem remuneração. Tá. O Marcos não era sócio do clube,
ele chega no clube para exercer uma função que ele ganha R$ 1.500 por mês, Tem se eu não me engano cargo, era tem isso. nome bonito de cargo bonito, Não, diretor, não mas era não. nem diretor. Ele chega lá para alavancar o clube. Ele tem vários títulos disso, daquilo, tem pós-graduação e tudo mais. Ele chega para alavancar, só que além dos títulos, ele tem uma capivara também, né? Ele já tinha crimes. Que Ele já crimes que o tinha Marcos tinha? tráfico de entorpecentes, inclusive. Opa. Homicídio não. Não, não. Tinha ameaça, tinha violência doméstica, essa coisa toda. E ele chega lá falando de um projeto social, de judô, disso e daquilo. Daí me lembrou também o caso da Lorenzetti, lembra? O judô, a Que luta, o projeto... o ex-marido dela, lá o assassino, ele era O Tonhão, lutador de greco-romana, luta greco-romana, uma coisa Isso, assim, né? judô também, judô também. Aí ele chega lá para fazer isso, né? E também para conseguir, ele ganharia comissão para vender título. É um clube antigo da cidade, não é um clube, é um clube que precisava de dinheiro, era um clube que precisava ser alavancado. É muito estranho a vontade tão grande do Wagner ser presidente desse clube. Por quê? Porque ele injetava dinheiro no clube, o dinheiro dele. É meio que eu sou presidente do clube, ainda que seja Para de ter um mais um clube. título, assim, de social. Exatamente. Pagava para bancar de presidente, tá? Exatamente, né? Então, ser presidente do Morgenal, era para ele um título, né? Ainda que numa cidade em que há outros clubes muito maiores, muito mais famosos e tudo mais. Mas para aquela vida social que ele tinha, provavelmente devia dizer alguma coisa para ele, ou pelo menos para os associados. E ele que bancava, ele depositava muito dinheiro, ele emprestava dinheiro para o clube. O clube estava sempre negativo, sempre mal das pernas, e ele emprestava. De que forma que ele ia reverter depois isso para ele, eu não sei. Eu sei que ele bancava o clube, tá? Muito bem. Esse Marcos chega lá para trabalhar nisso. E já existia um diretor administrativo e financeiro que era sócio. E esse Marcos vai minando o relacionamento entre o Wagner, porque os três mandavam, entre o Wagner e esse outro sócio do clube e que exercia essa função. E ele passou a ser o segundo homem do clube, o Marcos, em pouquíssimo tempo. Segundo homem, né, do clube. E ele dizia que ele era o anteparo. Para que chegasse no Wagner, tinha que passar por ele, né? Então, ele é como se ele exercesse uma função, só chegava no Wagner aquilo que ele permitia que chegasse, né? Então, ele formava um cinturão no entorno do Wagner, né? Mas o relacionamento foi um relacionamento de pouco tempo, viu, Beto? Foi coisa de 8 meses, 10 meses, pelo menos, a partir do O momento que ele entra relacionamento no... do Marcos com o Wagner. O relacionamento do Marcos com o clube. Exatamente. Tá? É. Não é o Wagner que contrata o Marcos, leva o Marcos. O Marcos diz que quem levou foi uma pessoa que era a sócia do clube, que ele já tinha sido sócio, mas isso não ficou comprovado. E que levou para fazer esta atividade de promover ações sociais dentro dos esportes para poder angariar maior número de sócios, tá? Para dar uma alavancada, não só na área comercial, como na área esportiva do clube, tá? Aí a gente não sabe se o Wagner começou a ver neste homem alguém que poderia servir aos propósitos dele, ou se ele foi um facilitador do ingresso. Eu acredito que ele enxergou neste homem alguém que pudesse agir por ele, porque ele passa a agir como um longa-manos do Como Wagner. Quem?
A gente fala em direito, né? É. Que é um longa-manos, uma Uma mão mão longa, longa, né? É tá. alguém que vai agir por mim para Você fazer é o seu algumas. Muppet. Eu fico mexendo só por trás aqui, assim, tá. Exatamente, exatamente. Você faz por mim, né? É o É a longa-manos que a Suzane gente. com o Daniel e o Christian. Exatamente. E esse. Fala. Desculpa. Não, não, fala você. O Marcos precisava de dinheiro. O Por Marcos quê? queria dinheiro. Porque ele estava sem emprego, né? Ele tinha antecedentes criminais, ele estava sem emprego. Ali era uma chance dele ascender economicamente e socialmente. Ele usava, por exemplo, a conta corrente de uma prima dele. O carro dele que ele comprou estava no nome da prima, também porque ele tinha uma filha e Ah. ele não queria que a ex-mulher soubesse do que tinha no nome dele e tudo mais. Ele tinha problemas. Ô, você tá no crime o Ele, tempo inteiro. Tá ali, né, é meliante o tempo inteiro. exatamente, exatamente. É muito triste, sabe, Beto? Veja, eu não sou aqui uma mulher que ataca o homem à torto e à direito e a qualquer preço. Mas, infelizmente, na minha vida profissional, tanto quando eu atuei no júri, porque acaba refletindo isso no júri, mas principalmente quando eu atuei na área da família, é muito triste a gente verificar o quanto os homens, né, para escapar das suas responsabilidades, não somente com relação aos filhos, mas também com relação às suas mulheres, às suas companheiras, eles usam de artifícios, de subterfúgios para esconder o seu patrimônio, o quanto ganham, sabe? É de uma Não, mesquinharia, e às uma vezes o mesquinhez filho enorme. tá na escola sem pagar, não tem comida para comer, mas ele tá lá com o carrão dele. Sim. Importante, ele é muito mais distante, né? E no caso dele, ele tinha algum problema com drogas? Que eu tinha lido que ele falou que ele era Ele diz que drogado, sim. Ele diz que sim. por isso que ele precisava de Inclusive, dinheiro. ele diz que sim. Inclusive, ele diz que daí ele só leva essa versão que eu vou passar agora no dia do julgamento. Até então ele negava tudo. Com tudo ali. A perícia foi O que maravilhosa. que a perícia levantou? A perícia levantou, inclusive, o aspecto físico do atirador e dele, conseguiu fazer um cruzamento, a, toda essa questão da moto. Detalhe, só um detalhe que não pode ser esquecido. Ele compra 2 motos, o Marcos, pouco tempo antes do crime. Esta moto chinesa e uma outra moto, tá? Uma outra moto, que agora não me lembro o nome, mas enfim, é uma outra moto, de uma potência maior, tá? E ele não admite para a delegada, no início das investigações, que ele tem 2 motos. Ele só admite que ele tem aquela outra moto nacional, Não, a aquela vermelha. moto chinesa não, né? E, muito bem, e cadê essa moto? Cadê essa moto? Onde está a moto utilizada no crime? Onde está a moto? A delegada de polícia recebe uma denúncia anônima de que a moto está no bairro tal, em São José dos Pinhais. São José dos Pinhais é um município da Grande Curitiba, É onde inclusive tem até onde o está o aeroporto. aeroporto. Aeroporto, tá. Exatamente, o aeroporto de Curitiba fica em São José dos Pinhais. E ela falou assim, poxa, mas como é que nós vamos chegar até lá? E a investigação consegue chegar no nome de uma pessoa que trabalhava para o clube e que morava lá em Em São São José dos José. Pinhais, né? É um coitado de um homem, coitado mesmo, Ele foi em tá? laranja, ele não sabia nem o que estava acontecendo, só Não deixou sabia botar. nada, só que aí chegou, né? E chegou ao local. Aí ele falou assim: bom, então o senhor está envolvido? Ele falou: fui eu que fiz a denúncia anônima. Quando o negócio estourou, Que ótimo, entendi, maravilhoso, tá? ele falou: não, eu não estou envolvido. Fui eu mesmo que fiz a denúncia anônima. A moto estava aqui, a moto estava enterrada. A mano do Enterrada, Marcos. enterrada, enterrada, abriu-se um buraco e tacou ela lá dentro.
A moto não estava do nome do Marcos, porque se ele não tinha nada no nome dele. Então, Estava enterrada. pelo chassi não chegaria A mando dele. Daí você tinha o número do chassi, você tinha a foto. Você entendeu? Não tinha como o Marcos mas ele ficar chega, negando. mas a polícia chega até ele fala, não fui eu, não tem nada a ver com isso, essa moto Sempre, não o tempo existe. todo. Ele Sempre negou. E o marido, o ex-marido, o Wagner? Também. Não, imagina, Fazendo não tenho nada com drama, isso. ele fez drama, ele chorou, foi no enterro? Não. Não. Na verdade, inclusive, a filha do casal diz que quando soube que a mãe tinha morrido, ela quis ver a mãe e a Luana teria impedido, mas na verdade o que ela impediu foi que ele tivesse contato, porque a Luana tinha certeza. Que ele estava ligado. Que ele estava ligado. A polícia resgatou conversas de WhatsApp ou pessoas de poucos dias antes. Alguma vez o Wagner teria ameaçado ela, vou te matar? Ou qual era o teor dessas conversas? Jamais. Não, mas tinha conversa do Wagner com o Marcos. Já combinando? Lembra que eu falei que mudou o dia da entrega da carteirinha? Lembro que eles tinham uma reunião e... Veja, nós precisávamos atrair a Ana Paula Campestrini para uma coisa que ela viria, para pegar uma carteirinha, que ela nunca vai usar. E mal sabe ela que ela nunca iria usar. Nunca ia usar. E que nem precisava, né? Porque se ele tivesse autorizado, não precisava nada. Todo mundo conhecia ela, né? A moça que ia entregar marcou para segunda-feira às 11 horas. O Marcos diz, não, segunda-feira às 11 horas não dá, porque eu tenho uma... Primeira coisa, ele diz assim, quando a Ana Paula vier buscar essa carteirinha, eu quero ser avisado no momento que ela chegar. Eu quero ser avisado a todo instante onde ela está, porque eu quero evitar que o Wagner entre em contato com ela para não criar um clima, porque ela faz barraco e tudo mais. Isso, mentira, ela não fazia barraco nenhum, tá? Aí a funcionária falou, tudo bem, né? O chefe falou, ordem dada, ordem cumprida. Né? Só que daí ele falou assim, não, mas só que não pode ser segunda-feira porque eu tenho uma reunião, né? Com o Wagner, às 8 e pouco. Marca para terça. Mas não foi verdade. No fim de semana que antecedeu a data do crime, o Marcos foi para a sede campestre. Lembra que eu falei que era importante falar da sede campestre? Foi lá e ele passou o final de semana e só vinha na segunda. Então não era conveniente. Ele tinha que estar presente. Não era bom para ele. Ele não ia perder o fim de semana dele. Exatamente. Então tinha que ser quando ele estivesse. Veja, qual a necessidade deste homem estar presente? Nenhuma para entregar. Nenhuma para entregar essa carteirinha. Só que existe uma conversa entre o Wagner e o Marcos. A reunião está marcada para as 8h30 do dia 22, que é o dia em que marcam para ela buscar. Só que a reunião era a execução. O Marcos... E não tinha reunião marcada nenhuma, na agenda de ninguém. O Wagner estava lá na casa dele, o Marcos estava ali, entendeu? Teve dinheiro envolvido? O Marcos pagou, sim, o Wagner pagou para o Marcos? Sim, R$38 mil. Eles negam, eles fazem um monte... Mas foi transferência da conta do Wagner para o Marcos? Sim. Nossa, não, teve aquela prima... Teve tudo bem, mas foi para uma conta dele. Era um pagamento para o Marcos, não era um pagamento para a prima. E ia pagar ainda mais, ia comprar um imóvel. Não deu tempo. Inclusive, eles falavam deste imóvel, claro que sempre, né, tomando muito cuidado, mas não deu tempo. E, inclusive, a companheira do Marcos, a atual companheira do Marcos, falou assim, ai, que bom, nós vamos ter a chave do nosso novo apartamento. Já estavam planejando, inclusive, reformar. Só que isso não deu tempo. O novo apartamento dele foi o presídio. Mas aí, quando o Marcos confessa uma hora? O Marcos confessa em plenário. O que o Marcos... ele ficou esses 2 anos... Porque o plenário foi agora. Foi. Foi em 2023, isso. Foi agora há pouco, né? Foi. Ele, durante toda a parte de investigação e processo, ele negava o Marcos, que tinha sido ele.
E o Wagner também. Negava. Sim. Eles foram Não sei o que presos. esse louco... Eles foram presos preventivamente? Estão presos desde o início. Desde o início. O conjunto probatório era tão forte, tão pesado. E então, em 10 dias, essa delegada e essa equipe de investigação Terminaram fez tudo. um trabalho. Terminaram tudo. Foi tudo sendo linkado. Foi tudo sendo linkado. E não é dizer assim, então eles deixaram muitas pontas soltas. Claro, pontas soltas foram deixadas, mas a polícia está de parabéns aqui. Essa doutora Tatiana, ela é terrível. O depoimento dela demora quase 2 horas, ela conta tudo. Conta tudo, né? A mulherada ali arrasou, as promotoras arrasaram, tudo. É uma coisa maravilhosa. Esse júri é maravilhoso, vale muito a pena ver. Aí ele chega e vem com a seguinte versão. Eu trabalhava lá, eu era o diretor administrativo, eu era o diretor financeiro, mas o que eu queria mesmo era ser presidente do clube. Porque eu precisava de mais dinheiro para sustentar o meu vício. E o meu vício eram 5 pinos de cocaína por dia, quando eu estava usando mais, e eu precisava disso. Pera lá, para ser presidente ele não ia receber salário nenhum. Só se ele fosse roubar do clube. Certo? Só se ele fosse roubar. Um clube falido, que precisava do aporte financeiro do atual presidente. Então, qual foi a brilhante ideia que ele teve para ser presidente do clube? Como eu sei que o atual presidente do clube ele tem um problema familiar com a ex-mulher, a ex-esposa, eu mato a ex-esposa para ele ser o culpado pela morte da ex-esposa e ele vai para a cadeia e eu vou ser presidente. Oi? Ainda bem que ele não é roteirista, né? Nossa! Porque essa história é muito assim, é uma história muito... Mas por que ele confessa defendendo Wagner? Bom, ele confessa porque ele não tem mais por onde fugir, né? Dá licença. Mas ele confessa, mas não entrega o crime. Mas ele não entrega todo o crime. Não, ele vai entregar o financiador dele? Ora, veja só. Um crime foi cometido. Tem 2 acusados. Um está com a prova, assim, escancarada. O outro é o mandante. Você não tem. A prova, a gente cansa de dizer, né, no programa, a prova contra mandante ela é sempre mais difícil, mais complicada, né? Precisa realmente de um trabalho. O trabalho foi muito bem feito e apontava tudo. E tem lá, conversa, a reunião é tal horário. Ninguém vai botar no WhatsApp, olha, a gente vai matar ela às 8h30. Exatamente. Vai fazer isso. Né? Ninguém vai. Tem o dinheiro. E o Wagner fala que transferiu 38 mil reais para ele para quê? Eles se enrolam. Por amor ao amigo. Esse dinheiro foi para lá, mas era para o clube, não era bem para ali. Enfim, não tem por onde escapar, Beto. Só que eu faço um acordo com o meu comparsa. Olha, eu tiro o teu da reta e você me sustenta. O advogado dos dois, no dia... É o mesmo advogado? Que os dois se apresentar... Não, agora não. Mas no dia que eles foram para a delegacia de polícia, 2 dias depois foram presos, era o mesmo. Pera só. Para tudo construir bem, uma história. Sou eu e meu marido, sou eu e meu irmão. Agora, até 2 grandes amigos, mas um que você conhece há 8 meses. Dá licença, né? Alguma coisa está errada. E é tão engraçado. Olha, eu falo que esse juiz eu sou fã, eu preciso ir a Curitiba só para conhecer ele. Vou pegar um autógrafo. Ele chega e fala Thiago assim... Flores, é isso o nome que você falou? Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Eu falei, ele é bonito, inteligente, tem postura, tem tudo. Eu falo assim, ele deve ter CC, porque tem tudo esse homem. Né? Porque ele tem que ter. Mas CC resolve, é só passar a lavar baixo o braço e passar... Porque ele é o juiz dos sonhos de qualquer promotor de justiça. Pode estar certo disso. Assim, de qualquer promotor, não, de qualquer operador do direito que gosta das coisas bem feitas. Porque ele também
chama na chincha promotor lá também. Ele não dá mole para promotor, não. Tá certo. Mas ele é muito justo. Aí ele chega e fala assim: seu Marcos, por que o senhor, querendo ocupar o lugar do Wagner, o senhor não matou então o O Wagner? Wagner. Aí ele falou assim: não, porque o clube precisava continuar recebendo os aportes financeiros dele. Mas ele vai deixar de ser presidente, ele não vai mais dar ele vai aporte. deixar de ser presidente, vai estar preso, porque a sua intenção é que ele fosse preso e ele ia tirar dinheiro. Sabe assim, dá licença, né? Me poupe, né? Enfim, os dois foram condenados, né? Há quanto Como tempo? não poderia. 25 anos, o Wagner, eu achei assim. Pouco que até, também. né? Pouco. Não foi pouco. feminicídio? Foi. Nossa, com feminicídio, 25 anos? E o 25 Wagner? anos. A gente tem que partir do pressuposto que parte de 12, né, Beto? Foi mais que o dobro. Mas eu tenho visto, por exemplo, o próprio Lisman Weiler é muito mais. 25. O Wagner, O Wagner, 25. que geralmente é o maior. O Wagner porque ele tem é o ligação 25. e tudo Mas mais. só que o outro era reincidente, tinha maus antecedentes. E o outro deu Wagner quanto? Deu 28. 28 anos, Não, 10 o meses. Wagner deu 25 e o Marcos 28, é isso? Quase 29 anos, ainda mais a fraude processual, porque ficou comprovado que ele apagou várias mensagens do celular, entendeu? Ele escondeu a moto, mandou enterrar a moto, tinha todas esse outro crime também de fraude processual, né? Tinha. Agora, o que mais, sabe, assim, me doeu nesse caso, quer dizer, tudo me doeu, mas eu tenho filha, né? E eu me coloquei no lugar da Ana Paula Campestrini e eu fico imaginando, né, o quão doloroso devia ser para essa mãe que tinha uma filha mulher se tem a menina, tem o menino, tal, mas é aquela que é a companheira, que é a amiga, que eu vejo que o quanto eu sou amiga da minha filha, o quanto a gente está sempre junto, apesar de brigar, mas a gente se ama de paixão e uma apoia muito a outra. E o quanto minha filha me apoiou na minha separação, né? O quanto ela me apoiou, o quanto isso foi importante. E eu vejo aquela menina com um sentimento, ela não me passa raiva, sabe? Ela não tem raiva da mãe. Ela tem um sentimento que eu não consegui identificar, Beto, e que me entristeceu muito. Ela chorou no júri, porque realmente o assistente de acusação foi muito duro com ela, foi muito duro. O Wagner, inclusive no interrogatório, fala para o assistente de acusação: eu não vou perdoar o senhor nunca com o que o senhor fez hoje com a minha filha. Aí tem uma altercação no júri, que ele fala assim: assim como o senhor não perdoa a Ana Paula, né? O senhor vai me matar? Preciso ter medo, falar, isso então, não é um aviso? Né? Mas ele foi bem duro com a menina, e eu acho que nessas horas, sabe, cabe ao promotor, as promotoras não, mas o assistente de acusação foi muito duro, porque, veja, você está colocando uma filha. Então, mas para que né? o depoimento dessa menina? Se ela não estava envolvida no Ela crime. Ela era testemunha. de defesa. Ela foi defender. Bom, então quem errou foi o pai de colocar a filha numa situação horrorosa dessas. Uma vez que você está colocando uma filha para destruir a mãe, mesmo que ela não foi com esse intuito. Ela disse que minha mãe era uma boa mãe. Não, ela não isso. Mas, veja, mas ela foi de defesa o quê? Ela foi defender o pai? Ela não foi para destruir a mãe. Ela foi para defender o pai. Ela foi para dizer que o pai não jamais teria mandado matar a mãe. Que o pai não tinha nada com isso. Só que daí o assistente de acusação vai mostrar o monstro que ele era. Ela foi nesse sentido. Então, minha mãe foi uma boa mãe até a Vera aparecer, né? Que foi aquela primeira mulher. Não, mas meu pai, tudo era o meu pai. Agora eu perdi o meu
pai, ela chora a perda do Me lembra o pai. Rafael Winks, que o menino Anderson, né, o filho mais velho da Sim, Alexandra sim. Dogolkensky, que ele chora, ele fala, eu perdi tudo, eu perdi meu pai, eu perdi meu irmão, eu não quero perder minha mãe, e assim, se alguém, praticamente ele fala, se alguém tem que perdoá-la, sou eu, perdoei, me devolve, me dá, ele, é muito triste o depoimento do Anderson, quando ele fala, deu toda E o essa dela merda. também, viu? Sabe aquele jeito meigo? Aquele jeito assim, É ela tá muito tão triste. Eu desprotegida sempre digo ali. assim: você vai colocar um filho ou uma filha no júri, é para sempre aquela lembrança. É só se ela participou, ela estava na casa, ela realmente foi uma testemunha de fato do crime. Agora, cara, para quê? Sabe? Aí o que que acontece? O assistente da acusação começa a querer mostrar o Lógico. quão ruim eles tinham sido com a mãe. Ah, não, os filhos, não o marido. Por não querer ir ver a mãe, por ter toda aquela situação. Eles queriam mostrar o quanto o Eu acho que ele pai estava querendo mostrar havia uma alienado alienação. esses Ele estava filhos. querendo mostrar uma alienação parental por parte do Wagner e principalmente Exatamente. como era a relação do Wagner com a Ana Paula, que eles viam. Então, assim, ali você consegue mostrar assédio patrimonial, Exatamente. violência, tem Mas tudo. eu achei Assédio não, assim, totalmente não é assédio, alienação parental. né, e toda aquela parte de violência doméstica que existe. E daí ela falava Abuso, assim: não, meu abuso, pai abuso. nunca me proibiu. Meu pai nunca me proibiu. Meu pai. Não, eu que não queria. Eu que não gostava. Eu que não ia porque não queria. E ele forçava muito esse lado, sabe? E eu fico pensando na cabecinha dessa menina, porque ela estava com 19 anos daí então, na cabecinha dessa menina, meu Deus, se eu tivesse sido mais se eu tivesse aceitado melhor, se eu não tivesse gerado toda essa confusão também com relação às visitas, o quanto isso poderia não ter representado, mas também por que, que a minha mãe era homossexual? Por que, que ela fez isso? Sabe assim, imagina na cabeça dessa guria. E ali o que, que ela queria? Ela queria o pai, porque o pai, para eles, e dito pela própria Ana Paula, era um bom pai. Ele não era um bom homem, ele era um homem mau, mas ele era um bom pai para eles, entendeu? Na visão deles, pelo menos, do que é ser um bom pai, porque eu não acho que é É um isso que eu bom falar, pai cara, um homem que um faz homem mau isso, não né? tem como ser bom pai. Ele podia ser um Eu pai que dá sei. dinheiro, Eu só estou dizendo aquilo, na não sei. visão Eu deles, né? entendo, mas é É uma na coisa. visão Bom, deles, né, mas para Beto? essa filha, eu desejo profundamente uma boa terapia, porque essa moça perdeu muito cedo, muito tudo. E é muito complexo essa E ela falou: reconstrução. eu hoje assumo o papel de mãe dos meus irmãos, Ai, meu Deus do de céu, mãe e coitado pai dessa dos mulher. meus irmãos, Ai, para essa moça e para né? esses meninos que já são mais maiorzinhos agora, eu desejo de verdade a terapia. Em 21, um tinha 11 anos, tem 13, 13 ainda é Beto. criança. O outro tem 11, E 12. perdem, e Então, perdem padrão de vida, perdem tudo, não adianta. E tem aquela coisa é, que sempre fica: o meu pai mandou matar minha mãe. Então, dentro da família, entra uma nova ruptura entre a família dela e a família dele, que muitas vezes deveriam se unir em função dos netos, dos sobrinhos. Mas sim. daí aquela coisa, não, ele não matou, também aquela sapatona, sabe aquela coisa, daí já vai e fica e vira um, não sei nem se é nem sei como está a família dele, mas geralmente isso acontece muito forte. E aí, além de tudo, as crianças, os jovens, eles acabam ficando sem pai, sem mãe e sem uma parte importante da família. Sim, Eles perdem sim. muito essas crianças, esses jovens que vêm de famílias que têm esse tipo de morte e é uma morte inteira, elas precisam muito de fato de terapia, de paciência e de alguém que os acolha, porque eles devem estar com receios de emocionais muito pesados, né? De como me relacionar. Como me relacionar com alguém, quem confiar. E como encarar este homem que vai sair da prisão, Aí tudo bem, se ela né? acreditar de faela e os filhos acreditarem que ele não tem nada a ver, ele é um inocente preso. Mas você vai ter sempre uma dúvida. Não vai Mas ter uma como. hora, lá no fundo, Beto, desculpe, lá no fundinho, eles sabem que foi ele.
Ah, não sabe, São Tem a série A Escada, eu já tem aqui no canal, um comentado, tudo mais. São duas séries, a série documental real e a de ficção, que inclusive o filho mais velho do homem que mata a esposa, ele está completamente surtado, com razão, porque ele descobriu que o pai, que ele defendeu tanto, realmente matou a ex-madrasta e uma outra ex-madrasta. Então, é Sim, uma sim. coisa muito Esse caso é terrível. interessante. É muito Mas interessante. olha, eu, sinceramente, a filha mais velha sabe. A gente percebe que ela é extremamente inteligente. Ela não quer aceitar. E talvez por não ela queira culpar até a própria mãe. Agora, você imagina o conflito dentro dela. Não, Eu horrível. culpo a minha mãe pela própria morte, eu culpo meu pai pela morte da minha mãe. Eu estou recebendo toda essa carga. Quer saber de uma coisa, Beto? Quando o juiz, na dosimetria da pena, examina as consequências do crime, porque é consequência do crime eu ficar órfã, tá? Se eu perco a minha mãe ou meu pai, é consequência do crime eu ficar órfã. Diante da orfandade, eu tenho algumas consequências, né? Eu não vou ter o apoio, eu não vou ter alguém que me sustente e tudo mais. Mas essa consequência dos filhos do Não, terrível. feminicídio, elas são terríveis, elas são avassaladoras, elas levam para a vida inteira pessoas destroçadas pela metade. Total. Elas não serão os mesmos seres humanos que seriam. É diferente. Eu perco um marido assassinado, tá? Eu Não, perco um perde irmão, por eu perdi. doença. Não, Perde mesmo alguém no no crime, mas homicídio. não o crime dentro de casa. Estava na rua chegando e morreu. É alguém Mesmo no externo. homicídio. Pode ser uma. Mesmo no homicídio. Né? Vamos supor, o meu irmão é morto pelo meu primo. É primo, não é Isso irmão. é uma consequência. O meu irmão, tá, é morto pelo meu primo ou por um outro irmão. Mesmo assim. Agora, o meu pai, que me deu metade do que eu sou, matou aquela que me deu a outra metade. Onde eu fico nessa história? É Isso é terrível. muito pesado. Essa consequência é filhos do feminicídio, sabe? Os órfãos, porque são órfãos de pai ou mãe mortos, ou pai e mãe Eu falo presos até mais do que do feminicídio, não é nem parricídio, do crime em casa. em casa. Porque se a mãe mata o pai é a mesma dor, porque aí você também Também, tem. também. Doutora Solange, minha querida, mais alguma coisa desse casaço? É uma super É um minissérie caso para ser enorme. escrita aí. Olha, o que fizeram com a Ana Paula Campestrini, o que este homem fez foi aniquilar uma mulher dentro daquilo que ela admitiu ser, a condição que ela assumiu, e que ele teve a hipocrisia de, no julgamento, dizer: não, eu inclusive falava para ela, você é uma mulher muito corajosa por assumir a sua homossexualidade. Deixa de ser cínico, deixa de ser irônico, não pisoteie, sabe, no cadáver da sua vítima. Assuma que você é homofóbico, assuma que você tem Olha, problemas para é. aceitar a condição sexual do outro, sabe? É o mínimo que você pode dizer. Você pode até dizer: eu não matei, mas realmente aquilo me doeu muito, é difícil para mim, né, aceitar essa situação. Não seja hipócrita, não seja, sabe, não dê um tapa na cara da sociedade falando uma bobagem dessa. Ela foi ela foi morta por ser homossexual, ela foi morta por querer ser mãe, ela foi morta por querer ser independente, ela foi morta por querer ser mulher. A Ana Paula Campestrini, ela foi destroçada por esse homem, destroçada. Ela foi morta porque ela teve a liberdade de não querer mais conviver com ele. Sim,
E a rejeição que ela teve, aquele que não queria ser rejeitado, também foi um ingrediente muito importante. A rejeição é muito perigosa. É muito perigosa. Mas sabe, eu te digo uma coisa. Não que você não Se possa ela... rejeitar, você tem que poder rejeitar. O problema é que tem pessoas que não conseguem conviver com a rejeição. E vou te dizer mais. A proposta que ele fez para que ela se afastasse de Curitiba e fosse viver num outro lugar, veja, ele não queria que ela fosse mãe dos filhos dele. Ele queria afastá-la. Ela podia existir, mas longe dos olhos dos outros, da sociedade, Para da magoar, família. né, Solange? Sabia que era que era a coisa mais importante para ela eram os filhos. Ele queria magoar. É Né? isso. Então ele fala assim: se você for viver longe, você pode existir. Se você for viver distante daqui, longe dos olhos da sociedade, longe dos olhos da minha família, Mas se você pode mantendo minha existir. esposa. E se mantendo minha Não, esposa. ela está viajando, Você né? vive Ou o que você até poderia quiser. separar. Você vive o que você quiser, desde que você viva dentro do que eu quero que você viva. Então é Mas uma. se você for viver aqui e quiser exercer a maternidade plena, você vai perder a vida. Você não tem o direito de ser quem você Inteira não quem vai. você é. A arma foi encontrada? Esqueci de perguntar. A arma foi encontrada? Não, ele disse que jogou fora. Era uma ponto .40. Quer dizer, um cara que precisava de tanto dinheiro, tinha dinheiro para comprar arma, tinha dinheiro para comprar 2 motos, entendeu? Ficou evidente a dependência financeira dele para a execução do crime, essa dependência do Wagner. Tá. Só quem não quis enxergar, não enxergou, né? Não enxergou. Mas a Ana Paula é uma mártir. É uma mãe mártir, uma lésbica mártir, uma mulher mártir, entendeu? De um homem que queria que ela sumisse. Ou sumisse para um lugar onde ninguém soubesse, ou que ela fosse exterminada, que ela fosse morta. Essa é a verdade. Doutora Solange, sempre muito bom batermos papo, conversarmos. E é bom que daí todo mundo conversa com a gente também aqui. E muito obrigado. Você aí deixe o seu comentário para saber qual outro caso que você quer ver aqui com a Solange. Muita gente pedia a Ana Paula Campestrini, eu também. Não sabia metade dos detalhes que você trouxe, por mais que eu tivesse estudado. Muito obrigado. É sempre um prazer. A gente se fala em breve, daqui a pouco, com mais Solange Beretta. Um beijo, minha amiga. Espero que seja pessoalmente em breve. Um beijo grande. Um beijo grande. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, minha querida. Vou correr aqui, fazer xixi. Ah, eu quero, mas você tá